João 16, versículo 33. Eu falei tudo isso, eu estou numa versão bem contemporânea, tá bom? Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristezas, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu não vou expor o texto. Eu só quero que vocês entendam uma coisa. Quando Jesus disse, tenham bom ânimo, tá? Ele está dizendo o seguinte, aguentem firme. É isso que ele está dizendo. Eu falei tudo isso para que tenham paz em mim. No mundo vocês terão muitos sofrimentos e tristeza. Portanto, aguentem firmes, tá? É o que ele está dizendo, meu querido. É o que ele está dizendo, tá? João 16, 33. Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, nós damos graças ao Senhor, mais uma vez, por estarmos aqui, Senhor, por termos a oportunidade de poder oferecer a Ti, prestar a Ti o nosso culto, Senhor. Deus, é um privilégio, Senhor. É algo que nós temos assim de maneira tão livre, Senhor, tão abençoadora, a oportunidade de nos reunirmos como igreja, Senhor, e de ofertarmos ao Senhor o nosso culto. Nós já cantamos, nós já celebramos, nós já ofertamos, Senhor. Agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Deus. Que o Senhor fale conosco, Espírito Santo de Deus, ilumine o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, de maneira que a palavra, Senhor, seja de fato alimento para a nossa alma, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá ligado? Então ele desligou, meu filho. Queridos, eu queria tratar de uma coisa com vocês. Eu não sou muito de dar tema. Mas eu vou trabalhar um tema com vocês. Se Deus se importa conosco, por que Ele permite o sofrimento? Tá? Eu vou tratar um pouco sobre isso. É lógico, é uma mensagem geral, meio que superficial, não tem como você aprofundar isso aqui, porque esse é um tema que eu considero muito, muito profundo e que merece abordagem. Eu tenho algumas mensagens a respeito desse tema, porque merece uma abordagem mais prolongada, e nós não temos tempo para fazer isso numa ministração, tá bom? E a semana que vem eu já pretendo voltar para 1 Coríntios. Eu queria que você entendesse uma coisa, irmãos, e eu acho que é fácil você perceber isso, que não há promessas na Bíblia de que Deus nos livrará de todo o sofrimento, tá? A não ser que essas promessas sejam promessas escatológicas. Mas não há essa promessa de Deus de que Ele vai te proteger do sofrimento, te livrar do sofrimento. Você quer ver uma coisa interessante? Isaías 43, versículo 1 e 2 diz assim, olha só, mas agora, assim diz o Senhor que o criou, ó Jacó, e que o formou, ó Israel. Não tenha medo, olha a promessa, não tenha medo, porque eu o remi, eu o chamei pelo seu nome, você é meu. Que palavra tremenda, né? Meu Deus do céu, não tenha medo, por quê? Porque foi eu que te remi, foi eu que o chamei pelo nome, tu és meu. Agora preste atenção, querido. Quando, a despeito de Deus ter me remido, de Deus ter me chamado pelo nome, de dizer que eu sou dele, observe, quando você passar pelas águas, eu estarei com você. Quando passar pelos rios, eles não o submergirão. Quando passar pelo fogo, você não se queimará. As chamas não o atingirão. Você percebe? Você é meu, eu te chamei pelo nome, eu te remi, mas você vai passar pelas águas, você vai passar pelos rios, você vai passar pelo fogo. Do que está falando aqui, irmãos? De problemas, de lutas, de tribulação, de sofrimento, entendeu? Fogo, rios, água, essa coisa aqui, fala das lutas que nós atravessamos na vida, querido, tá bom? Agora, olha outro texto interessante. Esse é muito interessante. Salmo 23, a partir do versículo 1 até o 4. O Senhor, é lindo, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda, e aqui começa o negócio, até o 3 o negócio está muito bem, irmãos. Deus é o meu pastor, nada me faltará, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me leva para junto das águas de descanso, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça.
Mas aí o versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Deus é meu pastor? É. Mas Ele pode permitir que eu ande pelo vale da sombra da morte. Entende? Não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu vou passar pelo vale da sombra da morte, e o Senhor vai passar comigo. Mas não há a promessa de que Ele vai me livrar disso. Assim como Ele não vai me livrar das águas, assim como Ele não vai me livrar do fogo, Ele vai permitir que eu passe. Ele estará comigo, Ele caminhará comigo, mas não promete me livrar disso. Isso é proposital, querido. Isso é proposital. Eu espero que vocês entendam que a promessa de Deus aqui é que Ele estará conosco. No mundo tereis aflições. Portanto, aguentem firmes. Segura as pontas, entendeu? Porque vocês vão passar por lutas. Então a promessa é de que Deus estará conosco. Não é uma promessa de que Deus não vai permitir que eu sofra porque eu sou o filho dele. Ah, irmãos, não há isso na Bíblia, irmãos. Não há. E por que eu estou dizendo tudo isso, querido? Porque eu tenho consciência, irmãos, tá? De que muitos cristãos se perdem na vida cristã por falsas promessas. Falsas promessas. Há uma pregação moderna, querido, que diz que Jesus Cristo vai resolver todos os nossos problemas. E eu digo a vocês que esse é um ensino antibíblico. Ele dá uma falsa esperança para o crente, uma esperança superficial. Ele pensa que se ele se converter, a vida dele vai virar um mar de rosas. Tudo vai se resolver, ele não vai ter mais problema, ele não vai mais sofrer. Irmãos, essa pregação ela é comum hoje, atrai as pessoas, mas ela é uma pregação antibíblica. Não existe isso, querido. A pregação e a promessa para um descanso não é para esse mundo. O descanso é um descanso escatológico. O descanso é um descanso que virá depois. Mas enquanto você estiver aqui, querido, irmãos, nós vamos passar por lutas. Essa é a experiência de todo crente. E eu ouso dizer que mesmo nós podendo desfrutar da presença do Senhor, dessa certeza de que o Senhor está conosco, o crente às vezes tem mais problema do que um não crente. É verdade, irmãos. Principalmente pela luta interna que é travada dentro dele. Um não crente não passa pelas lutas que nós passamos, essa luta interna, essa luta entre carne e espírito, tá? Então, muitas vezes, nós somos afadigados, querido, por essa experiência de querer agradar a Deus e muitas vezes falhar nessa tentativa. Bom, isso quer dizer que Deus não se importa conosco? Não, irmãos, claro que Deus se importa conosco. Só o que tem, na verdade, na Bíblia é texto falando de como Deus se importa. Eu vou ler alguns textos só para você ter consciência disso, tá? Mateus 10, versículo 29 até 31. O Senhor diz assim: por acaso não é verdade que se vendem 2 pardais por uma moedinha? No entanto, nenhum deles pode cair no chão sem que o Pai de vocês saiba disso. E até os próprios cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não se preocupem, vocês valem mais do que muitos pardais. Ou você pode pensar aqui em Salmo 115, 105, versículo 12 em diante. Quando Deus fez essas promessas, os israelitas só passavam de um pequeno grupo de pessoas. Eram estrangeiros na terra de Canaã. Andavam sem destino pela terra, indo de um reino para outro. No entanto, o Senhor não permitiu que as nações maltratassem os primeiros israelitas. Pelo contrário, por causa deles, repreendeu reis poderosos, dizendo: não façam mal aos meus escolhidos, nem maltratem os meus profetas. É uma promessa? É um cuidado? Quando você olha para a vida do povo de Israel, vocês vão perceber, querido, muito sofrimento. Olha o povo no Egito, entende? Olha o povo na Terra Prometida. Perseguição, sofrimento, nações querendo destruí-los, como ainda é hoje, irmãos. Eu não sei se você consegue olhar para o que acontece no Oriente Médio ali, principalmente em Israel, com a perspectiva bíblica. Se você olhar no mapa, irmãos, Israel é um pedacinho de terra desse tamanho, cercado de nações inimigas, de todos os lados. Todos eles querendo a destruição do povo de Israel. E eles não conseguem. Não conseguem. Por quê, pastor? Porque aquele povo é um povo especial, irmãos. A gente não pode negar isso de maneira alguma, tá? É um povo especial.
Olha o Salmo 145, versículo 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam de todos os que o invocam, de todos os que o invocam de verdade. Irmãos, há muitos textos, querido, muitos textos. Isso aqui, Isaías 49, a partir do 14. Sião, porém, diz: o Senhor nos abandonou, o Senhor se esqueceu de nós. Aí o texto responde: pode a mãe esquecer do filho que ainda amamenta? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Vejam, escrevi o seu nome na palma de minhas mãos, seus muros em ruínas estão sempre diante de mim. O Senhor está dizendo, vocês, é como se eu não consigo tirar os olhos de vocês. O nome de vocês está sempre diante de mim. Mas a despeito disso, querido, Deus sempre permitiu, tá? Assim no povo de Israel, assim conosco hoje. Mesmo que Deus nos ame, mesmo que Deus prove o seu amor de maneira abundante, ainda assim Ele permite que a gente passe por sofrimento. E é aqui que muitas vezes surge um dilema em nosso coração. Se Deus se importa assim conosco, por que sofremos? Por que Ele permite o sofrimento? Eu fiz 2 questionamentos aqui. O primeiro, porque, se Ele se importa, por que sofremos? O segundo é porque Ele permite isso. Queridos, eu vou tratar, como eu já disse, a gente vai tratar de maneira meio que superficial, sem entrar em discussões teológicas, até mesmo filosóficas, infindáveis a respeito da origem do sofrimento, dos autores desse mal, de como Deus usa o sofrimento para a edificação do seu povo. No segundo questionamento, a gente vai aprofundar um pouquinho mais, no uso que Deus pode fazer do sofrimento para abençoar o seu povo. Então eu vou dar uma olhada aqui na origem e no uso que Deus pode fazer do sofrimento para abençoar o seu povo. Primeiro, a pergunta, por que nós sofremos? E a primeira coisa, querido, que eu preciso que você entenda aqui a respeito do sofrimento, é que Deus não é o autor do sofrimento. Isso tem que ficar muito claro para nós. Eu não posso pensar, irmãos, não é que Deus, eu vou falar disso daqui a pouco, não é que Deus não usa o sofrimento, mas Ele não é o autor do sofrimento. Quando o Senhor criou o primeiro homem e a primeira mulher, irmãos, Ele colocou os dois no jardim, cercou os dois de tudo que era bom, guardou os dois, preservou os dois, e o próprio texto diz que Deus vinha todos os dias para estar com aquele casal. Não só Deus coloca, veja, Deus os criou sem pecado, colocou num lugar sem pecado e o próprio Deus os pastoreava, Então nós temos aqui uma ideia original do plano de Deus para o homem. O plano de Deus para o homem não inclui exatamente a questão do pecado, irmãos, O sofrimento. Eu sempre digo, se você quiser conhecer a vontade de Deus para o ser humano, quando projetado por Deus, você precisa olhar para o Éden. Quando você quer conhecer a vontade de Deus e aquilo que Ele planejou para a igreja, você precisa olhar para Atos 2. São inícios, entende? E ali no início nós temos uma imagem do plano original de Deus. Só que você sabe, querido, que mesmo que o plano do sofrimento não fizesse parte do plano original de Deus, ele aconteceu, E aí é o nosso segundo ponto. Os autores do sofrimento, de acordo com o relato bíblico, são Satanás e o próprio homem, Aí eu quero convidar você a olhar para o texto. A gente não vai aprofundar em nada, só olhar o texto, para mostrar que a origem do mal, a origem do sofrimento na terra, não tem a ver exatamente com o homem, com Deus, mas com o homem e com o diabo, Nós conhecemos o texto, Gênesis 3, a partir do versículo 1, mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venha morrer. Então a serpente disse à mulher, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, deu ao seu marido e ele comeu também. Aí o restante da história nós conhecemos. Quando eles comeram,
os olhos, tá, da mulher e do homem se abriram. Por causa disso, versículo 16 do capítulo 3, o Senhor já veio e agora vai se dirigir aos dois. E a mulher disse: aumentarei em muitos os seus sofrimentos na gravidez, com dor você dará à luz aos filhos. O seu desejo será para o seu marido e ele a governará. E a Adão disse, né? Por ter dado ouvido à voz de sua mulher e comido da árvore que o havia ordenado que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Em fadigas você obterá dela o sustento durante os dias de sua vida. Bom, aqui nós temos a origem desse problema, querido. Aqui começa tudo. Quando Paulo, lá em Romanos, falando a respeito de salvação, ele olha para esse acontecimento, ele descreve da seguinte forma, Romanos 5,12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aquele único pecado abriu a porta do nosso mundo, querido, para a morte, para o sofrimento, para a dor. Eu venho dizendo isso repetidamente. Todo sofrimento, todo mal que existe no mundo, você pode pensar em qualquer tipo de malignidade, corrupção, assassinato, estupro, adultério, tudo que você possa imaginar de ruim nesse mundo tem uma origem, tem uma causa, o pecado. O pecado. E o pecado foi introduzido no mundo pela ação do diabo enganando a mulher e a desobediência daquele casal em relação ao que Deus havia dito. Eles abriram a porta do nosso mundo ao pecado. E o pecado entrou e se espalhou sobre toda a humanidade, tá bom? Agora, vem o terceiro ponto, e aqui eu chamo a sua atenção. Não tem nada, não foi Deus, já falei a vocês, tá? Tem a ver com o homem e tem a ver com o diabo. Mesmo, o terceiro ponto, mesmo não sendo Deus o autor do sofrimento, ele poderá usá-lo para a nossa própria edificação. Aqui eu vou ler um texto, querido, te mostrando como é que Deus pode fazer uso do sofrimento para a edificação de um crente, tá? Só um exemplo só. Está em 2 Coríntios 12, nós conhecemos muito bem o texto, a partir do versículo 7. E, para que eu não ficasse orgulhoso, Paulo está falando aqui, tá bom? Com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque poder se aperfeiçoa na fraqueza. Veja, Deus está dando aqui, eu pensei em falar na brincadeira, mas eu tomei um asco desse negócio de código, pega o código, pega a chave. Aqui tem uma revelação, irmãos, que Deus deu a Paulo. Deus está dizendo o seguinte: eu vou permitir o sofrimento na tua vida, primeiro para que você não se orgulhe daquilo que você recebeu, das revelações que você recebeu. E segundo, porque o meu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Quando Deus disse isso a Paulo, e Paulo entendeu aquilo que Deus estava dizendo, aí observe a reação de Paulo. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Aí ele diz: por isso sinto prazer. Irmãos, quem é de nós que pode dizer isso com sinceridade, né, hoje? Sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Percebe? Paulo aprendeu um segredo, irmãos. Paulo aprendeu um segredo. Agora, só uma ressalva aqui, porque a gente pensa sobre isso, né? E aí o camarada está lá sofrendo, apanhando da vida, e está dizendo assim: isso vai me fortalecer. Calma. A fraqueza e o sofrimento traz edificação, querido, quando isso acontece por causa do meu amor por Cristo, tá? Não estou falando aqui de sofrer porque eu fiz besteira na vida, porque eu tomei uma decisão errada, porque eu pequei e estou sofrendo as consequências disso. Não é desse tipo de sofrimento que Paulo está falando aqui, tá bom? Veja o que ele descreve aqui, irmãos. Por isso eu sinto prazer nas fraquezas, tá? Nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Ele está limitando aqui
tá, o sofrimento. Ele está limitando aqui, tá, a maneira como o sofrimento pode me reerguer, como a fraqueza pode se tornar poder na minha vida, tá? É quando isso acontece por amor de Cristo. Então, nessas condições, quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Basicamente isso aqui, tá? Agora, eu vou gastar o restante do meu tempo trabalhando essa segunda parte, que é o que interessa para nós. Por que Deus permite o sofrimento? Eu sei que você pode ter outras respostas, tá? Eu sei que o tema é mais abrangente, mas eu quero lhe mostrar aqui, querido, algumas direções que eu creio que seja, pelo menos, suficiente para a nossa realidade, tá bom? Por que Deus permite o sofrimento? Primeira resposta, irmãos, para que nos conheçamos melhor. Primeira resposta. Aí, se você quiser acompanhar a leitura, você vai para Deuteronômio, no capítulo 8, a partir do versículo 2. O texto diz assim: lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se vocês guardariam ou não os seus mandamentos. Observe que tudo o que aconteceu da saída do povo lá do Egito até a terra prometida aconteceu porque Deus permitiu, e Ele permitiu isso para que o povo se conhecesse melhor, para que o povo pudesse sondar o próprio coração. Tudo isso Deus fez, querido, para pôr eles à prova, para saber o que estava no coração deles, tá? Se eles guardariam ou não os mandamentos de Deus. Agora veja, versículo 3: Ele humilhou vocês. Ele está descrevendo o que Deus permite acontecer. Ele humilhou vocês, Ele os deixou passar fome, Ele os sustentou com o maná que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca de Deus. Então Deus privou de alimento, privou de água, privou de algumas necessidades básicas, porque Deus queria conhecer o coração desse povo. A pergunta que a gente faz é: será que Deus não sabia o que havia no coração do próprio povo? Sabia, irmãos, com certeza. E por que Deus diz, então, que Ele humilhou esse povo para saber o que estava no coração deles? A resposta aqui é muito simples, irmãos. O interesse de Deus é que o povo conhecesse o seu próprio coração, que eles percebessem o que havia no coração deles. Olha, irmãos, se você quer saber quem é de verdade, se você quer saber se ama a Deus a despeito das circunstâncias, querido, então, talvez um dos melhores professores que nós teremos na vida vai ser o sofrimento. Irmãos, é fácil servir a Deus quando as coisas estão indo bem. É fácil. É fácil dar testemunho, é fácil dizer glória a Deus quando as coisas estão fluindo para a gente, quando tudo está indo bem para nós. Aí a gente é crente, aí a gente dá testemunho, mas se você quiser realmente conhecer o seu coração, você vai conhecê-lo na hora da dor, você vai conhecê-lo na hora do sofrimento. Na crise, é na tribulação que nós podemos ver realmente até que ponto nós confiamos e amamos o Senhor. O sofrimento, querido, frequentemente ele expõe nossas fraquezas e limitações. Momentos de dor, querido, nos forçam a reconhecer que nós somos vulneráveis, que nós somos dependentes, entende? Esse reconhecimento pode nos levar mais para perto de Deus, tá? Pode trazer um significado novo para a nossa vida e pode melhorar a nossa relação com Deus. Pode. Não estou dizendo que vai acontecer. E a diferença, irmãos, no sofrimento, a diferença de como eu vou viver esse tempo difícil na minha vida, é uma coisa bem simples. É saber se aquele tempo difícil vai me levar para perto de Deus, ou se por alguma razão meu coração vai se amargurar, e ao invés de o sofrimento me aproximar de Deus, ele pode me afastar de Deus.
Essa é uma coisa, querido, que todos nós estamos sujeitos. Há muitas pessoas na caminhada, talvez porque aprendeu desde cedo que quando a gente aceita Cristo, Deus vai nos abençoar, vai resolver os nossos problemas e tudo mais. E aí acontecem algumas coisas boas, ela dá glória a Deus, ela está dando testemunho, mas de repente as coisas começam a dar errado para ela. E aí ela começa a questionar se Deus realmente o ama, por que Deus está permitindo aquilo acontecer com ela. E aí, querido, se ela não for ajudada e o seu coração não for tratado, ela pode permitir que a amargura tome conta do seu coração e ela seja levada para distante de Deus. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos, muito cuidado com essas coisas. Deus pode usar o sofrimento para fazer com que eu me conheça melhor, para revelar fraquezas, para revelar que eu não sou autossuficiente, entendeu? Que eu preciso de ajuda. O sofrimento também, querido, e é exatamente esse meu segundo ponto aqui, né? O sofrimento nos lembra que nós não somos autossuficientes. Ele revela para nós, querido, a nossa dependência de Deus. E, novamente, pode nos ajudar numa aproximação com Deus. Quando o irmão está passando por crise, ele se afasta da igreja, meu pensamento é, ele não entendeu nada. Irmãos, por que você não está vindo para a igreja? Pastor, porque eu estou passando por umas lutas. E eu digo, sim, você está passando por luta e você se afasta de Deus? É isso? Irmãos, eu posso falar de experiência própria. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu ia para a igreja só para chorar. É engraçado, os irmãos achavam que o Edilson está tendo uma experiência com Deus. Que nada, irmão. Eu estava rasgando o coração diante de Deus e botando para fora mesmo, sabe? Chorava o louvor todinho, me ajoelhava no banco, era um banquinho de madeira, me ajoelhava ali, irmãos, e eu rasgava o coração diante de Deus, porque eu sabia, desde cedo, que se eu me afastar por causa do sofrimento, irmãos, a coisa vai piorar. O sofrimento deve me levar para perto de Deus. O sofrimento revela a nós que nós não somos suficiente resolver todos os nossos problemas. Ele mostra em nós essa fraqueza, entende? Uma dependência de Deus. O sofrimento, muitas vezes, irmãos, é projetado para isso. Crentes que parecem muito maduros, crentes que parecem autossuficientes, que se orgulham disso, daquilo, são candidatos fortíssimos a passar por muita tribulação, sabia? Porque um crente orgulhoso, irmãos, é um paradoxo meio estranho, é um negócio muito esquisito. Tá? Na verdade, eu não creio que é possível ser crente e ser orgulhoso, irmãos. Sério. Porque se você conhece a Bíblia, e se você se conhece, você sabe que você depende de Deus. Irmãos, essa é uma das verdades mais tremendas que há na Bíblia. Se você conhece um pouco o seu coração, você sabe o quanto que você precisa de Deus. É impressionante, irmãos. Se Deus nos deixa por conta própria, nós estamos ferrados, irmãos, ferrados. Não tente nunca, não tente jamais viver por conta própria, porque você vai se dar mal, querido. Você pode até viver um tempo bom, experimentar algumas vitórias, mas eu posso te garantir com a mais absoluta certeza, se você é filho de Deus realmente, que as coisas vão piorar para ti. E vão piorar de uma forma drástica. Eu vou já falar sobre isso mais para frente, tá bom, irmãos? Eu vou lá para esse tópico logo, tá bom? Primeira coisa, por que Deus permite o sofrimento? Para que a gente se conheça. Segundo, para nos corrigir. E aí eu já vou para o texto que eu estava querendo citar agora há pouco. Hebreus 12, a partir do versículo 7, irmãos. Deus permite o sofrimento para que eu me conheça. Deus permite o sofrimento para me corrigir. Hebreus 12, versículo 7 em diante. Permitam, novamente eu estou fazendo uso de uma tradução mais contemporânea, eu estou lendo a Bíblia viva aqui, tá? Na versão americana. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos, com muito maior satisfação, nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Nossos pais terrenos nos disciplinaram por
tempo, fazendo por nós o melhor que eles sabiam fazer. Porém, a correção de Deus é sempre boa e para o nosso bem, a fim de podermos participar da sua santidade. Agora escute, não é nada agradável ser corrigido. Na hora em que está acontecendo, ela causa tristeza, mas depois podemos ver que produz fruto de justiça e paz para aqueles que pela correção foram exercitados. Irmãos, um filho de Deus vai ser tratado por Deus. Olha, eu sei que como pais a gente pode errar, tá? Mas eu prefiro errar pelo excesso do que por não fazer nada. Minhas filhas, irmãos, a gente disciplina e faz aquilo que está ao alcance. Conversa quando tem que conversar, grita quando tem que gritar e bate quando tem que bater. E o negócio não é fácil, entendeu? Não é fácil. Eu chamei, esses dias, semana passada eu estava com as minhas filhas no quarto, porque eu sempre, né, ou eu e minha esposa, a gente sempre lê para elas e ora com elas antes de dormir. E eu aproveitei um momento lá para conversar com elas, explicando para ela por que o papai bate. E eu estava tentando mostrar a elas que quando eu não bato só porque eu estou chateado com alguma coisa de errado que elas fizeram. Eu bato para que elas aprendam que aquilo que elas estão fazendo é errado e não façam mais. Irmãos, eu confesso a vocês, não tem funcionado não. Não tem funcionado, irmãos. Oh, Jesus. Eu já falei, se não mudar, vão continuar apanhando, que eu vou continuar batendo. E por quê que eu bato, irmãos? Eu entendo, querido. Eu entendo. E bater num filho que está errado é uma manifestação de amor. Eu espero que você entenda isso. Eu espero que os filhos entendam isso. Irmãos, se o pai e a mãe estão vendo um filho agir erradamente, e ele olha para aquilo e não faz nada com o filho, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Na verdade, é o homem mais sábio que já viveu nesse mundo, chamado Salomão, que diz: se você não corrige um filho que precisa de correção, então você não o ama. Esse conceito psicológico de amor hoje, irmãos, ele está completamente equivocado, irmãos. Se você querer educar seu filho baseado na psicologia, você vai contrariar frontalmente aquilo que as escrituras dizem. Porque a escritura diz que a vara faz bem para a criança. Provérbios, eu passei por isso agora. A vara faz bem para a criança. A criança precisa entender que quando ela erra, ela vai sofrer as penalidades do seu erro. Se isso não acontecer, querido, a criança vai crescer achando que todo mundo tem que se submeter a ela, que todo mundo tem que satisfazer a vontade dela. Eu digo para as minhas filhas lá em casa, a gente faz isso aqui tentando ensinar a vocês, porque um dia vocês vão sair de casa, vocês vão morar sozinha, vocês vão construir a vida de vocês, e hoje vocês não entendem o que nós fazemos. Irmãos, eu já ouvi muitas vezes, o senhor é o pior pai do mundo. Eu digo que seja, tá? Mas quando você estiver lá fora, quando você não tiver nem pai nem mãe para cuidar, para proteger, entendeu? Para colocar comida na mesa, para dar roupa, para colocar vocês na escola, para levar vocês numa escola, quando vocês tiverem que fazer tudo por conta própria, vocês vão entender a nossa briga com vocês. Eu passei por isso, irmãos. Embora eu nunca tenha sido um mau filho, minha mãe sempre dizia isso, né? Sempre fui uma pessoa com a cabeça no lugar, como minha mãe dizia. Então, até meus 18, 20 e poucos anos de idade, eu vivi com minha mãe, roupa lavada, comida pronta, aquela coisa toda. De repente, eu saí da casa da minha mãe, vim para a Imperatriz e morei com a minha tia. Ainda tinha comida. Aí eu, arrumei umas amizades, achava que tinha que curtir a vida. E aí minha tia começou a implicar comigo. Eu digo, sabe da coisa, tia, eu não vou morar mais com a senhora, não. Eu vou alugar uma casa com meu primo, vou morar com meu primo. E aluguei a casa com meu primo. Irmãos. Aí chegar em casa meio-dia, não tem arroz cozido, nem um feijãozinho para comer, você tem que se virar para fazer comida, aí o negócio pega, viu? Aí o negócio é difícil, não tem ninguém para arrumar o quarto, não tem ninguém para lavar a roupa, não tem ninguém para fazer comida, se adoecer, te vira, não tem ninguém para cuidar de você. Irmãos, o negócio é difícil, né, Manuela? Manuela foi para a Imperatriz, coitada da minha filha. E é porque mora com a avó, entendeu? Coitada da minha filha. Não tem mamãe, para levar cafezinho lá no quarto, né? Gente. Eu digo para as minhas filhas, vocês reclamam hoje,
mas vai chegar um dia que vocês vão aprender na prática. E o que a gente tenta fazer é preparar vocês para isso, porque eu já passei por isso, eu sei como é que funciona. Tá? Espiritualmente, querido, não é muito diferente, irmãos. Deus nos ama. E como um bom pai, Ele vai nos corrigir. Irmãos, vai corrigir. Você fez escolha errada. Deixou os caminhos de Deus, mas é filho, deixou os caminhos de Deus. Você pode ter certeza, irmãos, que Deus, por amor, grave isso, Deus, por amor, vai permitir que a tua vida se transforme num caos, num desespero. E a única saída para ti vai ser olhar para o Senhor, se arrepender e dizer: Senhor, me perdoe e me aceite de volta, porque é assim que acontece, irmãos. Se é filho, vai ser trazido, desculpa o que eu vou dizer aqui, mas vai ser trazido, nem que seja arrancado pelos cabelos, arrastado pelos cabelos, volta. Irmãos, eu não quero, mas eu conheço isso de perto, querido, conheço. E por que Deus faz isso? Está aqui o texto, irmãos, é porque Ele ama, Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com os seus filhos. Quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, irmãos, então saiba, se você não está sendo disciplinado e está no erro, e já está no erro há algum tempo e não acontece nada, a tua vida está indo de vento em popa, irmãos, se escandalize, irmãos, grite, se desespere, porque talvez você não seja filho de Deus. Porque quando é filho, irmãos, Deus vai usar os métodos. O ensino é simples, irmãos. Deus sempre vai usar primeiro a palavra, sempre. Pregação, alguma coisa, alguma música, algum livro, algum irmão chegou com a palavra e tudo, é o meio de Deus, é a ferramenta de Deus. Ele vai tentar te trazer da melhor forma possível, te orientando, falando contigo. Se você resolver dizer: eu não quero ouvir, parece com as minhas filhas, eu não quero ouvir, elas fazem isso aqui lá em casa, não? Não quero ouvir. Se você disser: não quero ouvir, prepare os lombos, querido. Prepare os lombos, porque o negócio vai apertar para você. E quando apertar, diga: Senhor, obrigado, porque eu sei que o Senhor me ama. Porque se Ele não amasse, eu digo a vocês, irmãos, escute, as pessoas com as quais eu mais me importo, são as pessoas com as quais eu sou mais duro às vezes. Pode parecer paradoxo isso, mas não. É porque quando a gente se importa de verdade, você não está muito preocupado, querido, se o seu filho vai se zangar, se o seu filho vai ficar chateado, se o seu filho vai... Não. Você quer o melhor para ele. E você vai fazer o melhor. Pelo menos aquilo que você entende que é o melhor. Deus usa o sofrimento para nos corrigir, irmãos. Para nos corrigir. O salmista diz isso de maneira muito clara. Irmãos, é interessante isso. Salmo 119. Eu vou ler os versículos 67 e 71. Olha, antes de ser castigado, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço a tua lei. Aprendeu, certo? Quis trilhar o seu caminho independente de Deus. Deus foi lá e, pum, o camarada volta e volta humilde, entendeu? Foi bom que eu tivesse passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. Não, a mesma ideia, irmãos. A dor, seja ela física, emocional ou espiritual, pode ser uma poderosa ferramenta de ensino em diversos aspectos da vida humana, querido. Sob a perspectiva cristã, a dor não é um fim em si mesma, mas pode ser utilizada para trazer à tona lições profundas que nos transformam e nos moldam. Por exemplo, a dor frequentemente nos leva a refletir sobre nós mesmos, nossos limites e nossa condição humana. Sabe? Durante momentos de sofrimento, a gente é forçado, né, a parar e a fazer uma espécie de reavaliação da nossa vida, das escolhas que nós estamos fazendo, dos comportamentos que nós estamos trilhando, das prioridades que nós temos na nossa vida, irmãos. Esse momento de introspecção, querido, pode ser de muita ajuda para aqueles que querem realmente viver uma vida que agrade ao Senhor. Essa parada estratégica, sabe? A dor, o sofrimento, a luta pode fazer com que a gente caia na real. Eu gosto de um texto, irmãos, lá do Velho Testamento, está em 2 Reis e está também, acho que é 2 Crônicas, de um rei, o pior rei da história de Israel. É o Manassés, acho que alguém lembra o nome dele aqui? Filho de Ezequias. É Manassés.
é o que se tornou rei depois dele. Pior rei da história de Israel, sabe? Maltratando o povo, idolatria e tudo. Deus sentou a mão nesse rapaz de tal forma que ele foi levado para uma nação inimiga. Quando ele estava lá no calabouço, irmãos, em meio à dor, em meio ao sofrimento, em meio ao desespero, ele caiu na real, ele se arrependeu, e aí Deus o livrou daquela situação. É sempre assim, irmãos, é sempre assim. Se você pegar a Bíblia, você vai perceber que esse é um comportamento típico do ser humano. Leia Juízes, é só você ler Juízes, irmãos. O povo está lá, se rebelou na idolatria, e Deus vai lá e envia uma nação inimiga que subjuga o povo de Israel. Aí a subjugação é tão ferrenha que aquele povo se desespera, e no desespero eles clamam a Deus, se arrependem. Aí Deus levanta um juiz, o juiz vai lá, liberta o povo, né? E aí o povo liberto, eles voltam de novo para a idolatria. E aí Deus de novo pesa a mão sobre eles. Todo o livro de Juízes acontece dessa forma. Deus vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo. É assim que funciona, querido. A dor, querido, também tem esse potencial de fazer a gente perceber o quanto que nós somos limitados, irmãos. O ser humano é uma coisa muito interessante com relação ao ser humano. O ser humano ele é por natureza orgulhoso. Até aquelas pessoas que parecem assim, humildezinho, que não levantam a cabeça, vai conversar, você vai ver um poço de orgulho, entendeu? Isso é da natureza humana, o orgulho. Mas geralmente, querido, o sofrimento faz a gente cair na real. Geralmente a dor tem esse poder, sabe, de abrir os nossos olhos, de escancarar a realidade e a gente perceber que nós não somos nada daquilo que nós achávamos que era. A dor tem esse potencial, querido, e Deus faz uso disso para nos corrigir. Agora também Deus pode usar o sofrimento para nos fortalecer. 1 Pedro, olha que texto interessante, irmãos. 1 Pedro 1, a partir do versículo 6. Nisso vocês exultam, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejam contristados por várias provações, para que uma vez confirmada o valor da fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Agora, deixa eu pegar esse texto, só o versículo 7, numa tradução mais contemporânea. Por isso que eu uso muito essas traduções, porque eu acho que ela ajuda você a entender o texto. Olha só, essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme, e assim vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus for revelado. A nossa fé precisa ser provada. Sabe, eu gosto muito de ler Jó, mas eu tenho muito medo daquele livro, irmãos. Eu tenho medo. O Israel Salazar é um cantor famoso, que era da Lagoinha. Ele compôs uma música, né, pedindo para ter uma fé igual a de Jó. Eu disse para minha esposa, eu não peço isso não, Deus pode até me dar, mas eu não vou pedir não. Vou pedir não, irmãos, entende? Porque quando eu digo que eu quero ter uma fé igual a de Jó, querido, como foi que Jó teve aquela fé, irmãos? Passando pelo sofrimento. Ele perdeu todos os seus bens, ele perdeu todos os seus filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o respeito da esposa, ele perdeu o respeito da sociedade na qual ele estava inserido, ele passou a ser tratado como um indigente. Os próprios amigos passaram a acusá-lo ferrenhamente de que ele estava fazendo tudo aquilo por causa de pecado, quando na verdade é engraçado, irmãos. Eu estava ouvindo uma pregação do Luciano Subirá, e ele dizendo assim, né, que Jó passou por aquilo ali porque ele temia aquilo, que Jó era um pecador na verdade. E aí ele falava sobre isso, e alguém chegou para ele e disse assim, Luciano, tu lembra como é que começa o livro de Jó? Ele disse assim, eu lembro. Tá, me fala bem como é que começa. Porque o livro de Jó começa, querido, com Deus falando para o diabo que não tem ninguém na terra igual a Jó. Nenhum servo de Deus na terra era tão
como é que eu chamo isso? Tão íntegro, tão fiel a Deus quanto Jó. Entende? Jó não tinha pecado, irmãos. Jó não sofreu porque era pecador. Não no sentido de que ele tinha cometido pecados e Deus tinha... Não, não. O sofrimento de Jó era diferente. Faz você pensar assim, coisas ruins, irmãos. O sofrimento de Jó se deu por uma disputa que o próprio Deus começou com Jó. Com o diabo, na verdade, né? Desculpe. Está vendo o meu servo Jó? Não há ninguém em toda a terra igual a ele. Ninguém me teme como ele me teme. Ninguém me ama como ele me ama. Ninguém tem a fé que ele tem. O diabo disse, mas também, tu cerca ele com tudo e não deixa que nada ruim aconteça a ele. E Deus disse, tudo bem, vai lá e tira tudo que ele tem. E o diabo foi lá e tirou. Quando o diabo volta, Deus está lá feliz da vida, dizendo, está vendo meu servo Jó? Mesmo com tudo o que aconteceu, ele permanece fiel. Aí Jó disse, tudo bem, pele por, como é que é? Pele por pele, alguma coisa assim. Aí ele coloca em xeque o fato de que ele está saudável ainda, né? O negócio ainda está bom para ele ainda. E aí Deus novamente permite que o diabo vá lá e toque o corpo de Jó, querido. É um sofrimento causado não por causa de pecado, não porque Deus está disciplinando, não porque Jó... Não. É um sofrimento provocado por uma disputa entre Deus e o diabo lá no céu. A provação pode fortalecer a fé de um homem. A luta pode fortalecer a fé de um homem. A dor pode fortalecer a fé de um homem. Isso não quer dizer que vai acontecer, irmãos. Pode. Depende muito da nossa reação ao momento que ele está vivendo. Há dois caminhos, querido, quando nós estamos passando por dor. Um é, eu posso me voltar para Deus, me firmando cada vez mais e me agarrando cada vez mais ao Senhor, pedindo ajuda. Ou eu posso, querido, permitir que o meu coração se encha de amargura e essa amargura me levará para distante de Deus. E por último aqui, nosso tempo já está estourado. O propósito maior do sofrimento é fazer com que paremos de confiar em nós mesmos e passemos a confiar somente em Deus. Não há dúvida quanto a isso, querido. Esse é um dos maiores propósitos do sofrimento na vida de um crente, de um filho de Deus. É fazer com que eu pare de confiar em mim mesmo e passe a confiar apenas em Deus. Jeremias 17 diz assim, maldito é o homem que confia nas suas próprias forças e na capacidade humana, afastando o seu coração do Senhor. Essa é uma verdade, irmãos. Maldito é o homem que confia nas suas próprias forças, tá? Que confia na capacidade humana, e com isso ele afasta o coração de Deus. Aí o texto segue dizendo, versículo 6, 17:6, ele será como uma pequena árvore seca no meio do deserto. A sua vida será como o deserto de Judá, seco e salgado, uma terra onde ninguém é capaz de viver. A verdadeira felicidade passa muito longe dele. Então, quando um homem resolve tomar a sua vida pelas mãos e dizer, eu cuido da minha vida, eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso de ninguém, eu não preciso nem mesmo de religião, não preciso de Deus, irmãos, esse camarada está fazendo uma escolha muito infeliz. O versículo 7 diz, mas o homem que confia no Senhor, que colocou no Senhor toda a sua esperança, esse sim é muito feliz, a sua vida é cheia de bênção. Aí ele vai dizer, ele é como uma árvore plantada à beira de um rio, né? As suas raízes entram profundamente na terra, em direção à água. Tá, promessas e promessas. Quando a nossa esperança está no Senhor, quando a nossa confiança está no Senhor, ainda que Ele me permita passar por sofrimento, ainda que Ele me permita passar por lutas, querido, quando meu coração está firme no Senhor, o resultado disso, querido, será bênção, será a vitória. Independente do que aconteça, a vitória e a bênção acontecerá na minha vida. Isso é um fato. Quando nós confiamos no Senhor, o resultado disso é bênção, irmãos. O resultado disso é bênção. Confie no Senhor é o conselho de Provérbios, de todo o seu coração, e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Poderia dar exemplos de homens que querem... Irmãos, veja o exemplo de Adão e Eva. Novamente, Deus o colocou no jardim, Deus o pastoreava os dois. Mas aí eles resolveram abrir mão da confiança no Senhor e dar ouvidos à serpente e achar que eles poderiam ser que nem Deus. O resultado disso, dor
e sofrimento. Você pode olhar também, querido, o resultado, um exemplo aqui que eu gosto muito, que é de Abraão e Sara. Deus deu a promessa de que Abraão seria pai de uma multidão, como os grãos de areia na praia, como as estrelas no céu e tudo. Só que Sara era estéril. O Senhor disse: vai ser assim com a tua vida. Ele conta para Sara. O tempo passa, não há resposta. Até que um dia Sara resolve dar uma ajudinha para Deus, né? Já que Deus nos deu uma promessa de que você vai ser pai de multidões, então pega minha serva, tenha um filho com ela e cumpre a promessa de Deus. Aconteceu. Eles tiveram um filho, mas esse filho foi causa de muito sofrimento na vida daquela família, querido. Um filho em que tanto Abraão como Sara tentaram dar uma forcinha para Deus. Não funciona, querido, não funciona. Você pode pegar também, e talvez o caso mais drástico que eu vejo na Bíblia, querido, tenha a ver com Saul. Irmãos, a história de Saul é uma história deprimente, sabia? É um homem que começou muito bem, muito bem. Você lembra lá de Saul, quando Samuel disse que ele seria o rei? Ele nem acreditou, ele achava que ele era indigno, na verdade. No dia de apresentar o rei, Saul estava escondido lá entre a bagagem. Ele não se achava digno de ser rei. Mas ele foi mordido por uma picadinha, pelo inseto do orgulho. Ele começou a achar que agora já era mais importante do que Deus. E que não precisava exatamente obedecer as orientações de Deus ao pé da letra. Era possível mesclar a vontade dele, de Deus com a vontade dele, e as coisas poderiam fluir. E por causa disso, querido, ele perdeu não só o reinado, mas ele perdeu a vida dele e dos filhos, entende? É perigoso, irmãos, é perigoso esse negócio. Nós somos chamados a confiar no Senhor. O nosso chamado é confiar no Senhor. Irmãos, não importa a situação, não importa a crise, não importa a luta que Deus permite, o nosso coração deve estar firmado no Senhor, firmado no Senhor. Porque se você não firmar o teu coração no Senhor, você vai ser assolado por um espírito de amargura no coração. Escute bem, não há muita alternativa. Ou eu firmo o meu coração no Senhor. Eu estou passando por luta, eu estou passando por dificuldade, as coisas estão dando errado, tudo que eu tento fazer dá errado, tudo que eu peço a Deus parece que a resposta vem ao contrário, sabe? Então nada funciona, nada dá certo, e aí a minha tendência é, irmãos, eu acredito que aquilo está acontecendo por algum propósito de Deus, que Ele quer me ensinar alguma coisa com aquilo tudo, e eu vou tentar descobrir o que é, e firmo o meu coração no Senhor. Ou eu posso me tornar uma pessoa amargurada, ou indiferente, que é pior ainda. É pior ter um coração indiferente do que amargurado, sabe? Porque a indiferença, querido, faz com que você não se importe. O amargurado, pelo menos, está com raiva de Deus, entendeu? Porque ele orou e Deus não respondeu. Porque ele clamou e Deus não... Ele está chateado. O indiferente, não. Ele passa a lidar como se Deus não existisse mais. O nosso chamado, querido, é confiar no Senhor, é aguentar firme. No mundo tereis aflições. O que tem que fazer? Aguenta firme, segura as pontas, porque vai chegar o momento da vitória. O deserto, ele é limitado. O deserto é só um período na nossa vida. Logo depois do deserto, sempre haverá uma terra prometida. É sempre assim, irmãos. Não há desertos infinitos. Não há crises que não passam. Tá? Então é aguentar firme, é firmar o coração no Senhor, firmar a fé no Senhor, é continuar orando ainda que não haja nenhuma resposta, é continuar orando, é continuar buscando o Senhor, porque mais cedo ou mais tarde a resposta virá, a resposta virá. Amém, queridos? Eu já estourei meu tempo demais, vamos nos colocar de pé. Feche teus olhos, por favor. Feche teus olhos. Eu não sei como é que você está. Eu não sei se você está passando por algum tipo de luta e que isso está te causando, sabe, dor, sofrimento. Se isso está provocando algum desespero no teu coração, eu não sei como é que está a sua vida, querido. Você sabe. Por isso que eu queria convidar você a se apresentar diante do Senhor nesse momento. Você sabe como é que está o seu coração e Deus também sabe como é que está o seu coração. Então, se apresente a Ele nesse momento.
Se por algum momento, por alguma circunstância, você titubeou na sua fé, você permitiu que ela fraquejasse em algum momento, firma novamente o compromisso, firma novamente essa fé no Senhor. Saiba, querido, que Deus é o Deus do impossível, que o nosso Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou desejamos, segundo o seu poder que opera em nós. Saiba, como Paulo diz, olha, as fraquezas podem me fortalecer, é quando eu estou fraco que eu sou forte. Então, volte o teu coração para Deus. Se você acha que a tua fé está fraca, se você acha que não consegue mais orar, esse é o momento perfeito para você se fortalecer no Senhor. Ore ao Senhor, querido. Nem que seja, muitas vezes eu faço isso. Senhor, eu estou com dificuldade de orar, Senhor. Senhor, a luta está tão grande, Senhor, meu Deus, que eu não sei o que dizer diante de Ti, mas eu estou aqui na Tua presença, Senhor. É aqui que eu quero ficar e daqui eu não saio, Senhor. Enquanto o Senhor não me responder, enquanto o Senhor não me der a resposta, enquanto o Senhor não falar comigo, é aqui que eu quero estar, Senhor. Firma o teu coração, querido. Firma o teu coração, a despeito das circunstâncias. Firma o teu coração no Senhor. E eu te garanto, mais cedo ou mais tarde, a resposta virá. Mais cedo ou mais tarde, Ele muda essa situação.